Gênesis capítulo 1, verso 27. Podem ficar assentados como estão. Eu vou ler esse texto, vou orar, então nós vamos meditar nesta verdade. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O cristão e a ideologia de gênero é o que devemos tratar nesta manhã. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Ó Deus, dá-nos sabedoria para compreendermos e aplicarmos, de forma que o nosso Salvador seja assim glorificado. Rogamos as Tuas bênçãos em nome dEle. Amém. O cristão e a ideologia de gênero. Eu creio que vocês estão atentos àquilo que tem sido debatido, aquilo que tem sido ouvido, aquilo que tem sido falado a respeito da tão propagada ideologia de gênero. Creio que vocês estão atentos a tantas questões que têm sido levadas até mesmo ao Congresso Nacional, quanto a leis que giram em torno das ideias desta ideologia. Nosso objetivo nesta manhã não é estudar a fundo a ideologia de gênero. Eu vou conceituá-la, demonstrando seu propósito, mas nós não queremos estudar algo que declaradamente vai contra a palavra de Deus. Mas queremos ter uma posição bíblica a respeito do que a Bíblia tem a dizer sobre a proposição da teologia ou da ideologia de gênero. Primeiro, eu quero demonstrar-lhes como entender esse movimento em torno da ideologia de gênero. E é preciso que a gente retorne algumas décadas no passado da nossa história contemporânea para que a gente possa compreender o que está acontecendo agora. De certa forma, o passado explica o presente. E se nós retornarmos àquilo que a história narra na década de 1960, o movimento chamado movimento feminista teve por objetivo transformar a visão da sociedade quanto à posição da mulher. Realmente ela não deveria mais ser vista, segundo esse movimento, como sexo frágil, mas sim em igualdade ao masculino, em igualdade ao homem. Isso resultou numa abertura para a reestruturação da família. Então, no fundo, o que se objetivou com tudo isso foi reestruturar a visão que as pessoas têm sobre a família, uma visão vinda da palavra de Deus, procurando reescrever os papéis do homem e da mulher na nossa sociedade. Esse movimento feminista foi usado também pelo movimento homossexual para seguir no mesmo rumo, ou seja, o movimento homossexual seguiu e procurou andar na esteira das transformações trazidas pelo movimento feminista. Voltando ainda, indo além no tempo, vocês percebem que na década de 1990 houve um forte envolvimento no movimento homossexual, tendo por base o desenvolvimento das ciências biológicas. Então, o movimento homossexual partiu em busca de uma base biológica para a prática do homossexualismo. Então, eles enxergaram nas ciências biológicas uma chance de descobrir um gene homossexual, algo assim, que demonstrasse uma disposição genética para a prática do homossexualismo. Nunca foi encontrado tal gene. Absolutamente não existe nada na genética que demonstre que existam mais do que dois gêneros, masculino e feminino. E Deus aí colocou um ponto. Como se fracassaram as tentativas biológicas de justificar-se a prática da homossexualidade, nós chegamos então, no nosso tempo, não de agora, mas já vem de alguns anos sendo gestado, uma nova estratégia defendida por este grupo. E uma nova estratégia a fim de legitimar a prática da homossexualidade, chama-se exatamente assim:
ideologia de gênero. Ou seja, a ideologia de gênero é simplesmente a forma que o movimento homossexual encontrou no nosso tempo a fim de legitimar a sua prática. Agora, o que é então esta ideologia de gênero? É a proposta defendida pelo movimento homossexual para justificar e, mais do que isso, naturalizar a prática homossexual, torná-la então natural entre os homens. Ela é simplesmente essa estratégia, saindo do campo biológico, onde ela falhou, e adentrando no terreno emocional, procurando então legitimar a prática do homossexualismo por meio daquilo que o homem sente, por meio daquilo que o ser humano tem em seus desejos. Então, esta questão psicológica, mental, emocional, foi estabelecida como ideologia de gênero. E o que ela defende? Nós temos, para entender essa posição, entender dois conceitos diferentes. Eu peço que você preste muita atenção nesses dois conceitos: sexo e gênero. O sexo, masculino ou feminino, é definido pela dimensão biológica, o nosso corpo. Como que se diz nasceu um homem ou nasceu uma mulher? Através do corpo. Ou seja, o corpo do homem e da mulher biologicamente são diferentes. O sexo é definido pela forma biológica, natural, existindo apenas dois sexos. Agora, a palavra gênero se refere à dimensão psicológica, ou como se coloca nos nossos dias, social. Ou seja, é a forma como o próprio indivíduo e a sociedade esperam que homens e mulheres se comportem. Então, aqui a ideologia de gênero separou dois conceitos: a dimensão biológica e a dimensão psicológica. Existe o sexo determinado pelo corpo, e existe o sexo, então, para eles, determinado pela mente. A distinção entre isso é interpretada ao longo da história humana. E a história humana, para nós entendermos, é feita de quê? De homens e de mulheres. Até algum tempo atrás, e eu peço que você entenda isso, se alguém apresentasse conflitos em relação à sua própria condição biológica, ou seja, se um homem em sua mente não compreendesse isso, que ele é um homem, e uma mulher em sua mente não compreendesse isso, que ela é uma mulher, isso era qualificado como uma disfunção psíquica. E como isso era tratado? Procurando fazer com que a dimensão psicológica aceitasse o que a dimensão biológica diz. Ou seja, adequar a mente àquilo que o corpo é. Então, o que estava maior? O que reinava, então, sobre tudo? A dimensão biológica. Você nasceu homem, você nasceu mulher, e a sua mente deve aceitar isso. A ideologia de gênero inverteu as questões. Agora, aquilo que reina, aquilo que se sobrepõe, não é mais a natureza biológica, é a natureza psicológica. Então, homem, se sua mente diz que você é uma mulher, você é uma mulher. Mulher, se a sua mente diz que você é um homem, então você é um homem. Notem como as coisas foram invertidas. Agora, a definição parte da dimensão psicológica, daquilo que a mente tem a dizer, e não daquilo que o corpo apresenta. Então, o problema deixou de ser a mente e passou a ser o corpo. Agora é a mente certa no corpo errado. É isso que a ideologia de gênero ensina. Ou seja, a mente está certa e eu nasci no corpo errado. Então, é o meu corpo que deve se adequar à minha mente e não mais a minha mente se adequar ao meu corpo. E isso inverteu totalmente o que a humanidade entende em relação a quem somos. Ou seja, isto abriu brechas imensas, dúvidas, e a principal palavra para definir o que a ideologia de gênero produz é confusão. Há uma outra expressão que não é a mesma,
disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? É quando, isso em qualquer idade, o ser humano não se identifica no sexo que possui. Sabe, este ensino da ideologia de gênero leva e tem levado, não sei se digo uma multidão ou milhares de jovens e adolescentes a realmente terem dúvidas se o corpo que possuem concorda com a mente que possuem. E se eles têm algum problema, o problema é justificado desta forma: é que você tem uma mente feminina num corpo masculino, ou você tem uma mente masculina em um corpo feminino. Não há outra palavra para dizer o que a ideologia de gênero tem trazido à sociedade, a não ser dor e confusão. Ou seja, o homem tem negado aquilo que Deus estabeleceu. Eu não quero ir além disto ao falar da ideologia de gênero, porque o nosso propósito não é propagar tal falsidade, mas entender o que a Bíblia nos ensina. E eu vou começar por um argumento usado pelos defensores da ideologia de gênero. Os apoiadores da ideologia de gênero argumentam que a Bíblia nada diz a respeito de gênero, nem determina que o gênero seja determinado pelo sexo biológico. Em suma, os defensores da ideologia de gênero dizem que a Bíblia não ensina que corpo e mente concordam, ou seja, que a parte física e a parte da alma concordam sobre eu ser um homem e uma mulher. Literalmente o que eles dizem: uma alma de mulher num corpo de homem, uma alma de homem no corpo de mulher. A Bíblia jamais propôs tal questão. E nós podemos entendê-la de forma dentro das Escrituras. O que a ideologia de gênero fez foi criar um abismo entre sexo biológico e gênero, ou seja, entre a dimensão biológica e a dimensão psíquica, determinando que sexo biológico, a dimensão biológica, não é o mesmo da mesma questão psíquica. Um dos principais argumentos usados, não pasme por eu usar essa palavra, gays cristãos, sim, há um movimento crescente nas igrejas a fim de afirmar-se a presença de gays cristãos. É bom que seja gays cristãos e não cristãos gays, porque isso demonstra o que eles pensam. Então, este argumento, este grupo tem tentado demonstrar que a história da criação nada diz sobre gênero, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você puder andar comigo dentro de Gênesis 1, 27, acompanhe esse texto quando diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então preste atenção, homem e mulher os criou. A maioria das traduções bíblicas em português trazem a expressão homem e mulher. Porém, no original hebraico, as palavras usadas aqui têm o sentido de macho e fêmea. Então o texto diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, está falando do sexo biológico, a questão física. Deus os criou binários, apenas homens e mulheres. Aqui, machos e fêmeas. Porém, as palavras, ou seja, os apoiadores, vamos dizer, os apoiadores da ideologia de gênero argumentam que Deus criou dois sexos e não dois gêneros. A Bíblia está dizendo aqui que não. Deus criou macho e fêmea. As palavras usadas aqui se referem à humanidade como tendo apenas dois gêneros, macho e fêmea. Sabe, eu fui pesquisar isso. No Brasil hoje são aceitos 17 gêneros. A cidade de Nova York aceita 31 gêneros. E eu vi uma lista onde estão descritos 71 gêneros. Como é o nome disso? Confusão. A Bíblia diz que há apenas dois gêneros, macho e fêmea. As palavras usadas em Gênesis 2, 23, eu convido que você me acompanhe nesse texto.
após criar o homem, após criar a mulher, Adão vê o que Deus criou e diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Agora já não é mais usada a palavra macho e fêmea, agora é literalmente homem e mulher. Ou seja, a história da criação nos mostra que Deus criou tudo em conjunto. Deus criou macho e fêmea, machos para serem homens, literalmente, e fêmeas para serem mulheres. Machos para a masculinidade e fêmeas para a feminilidade. Significa que há aqui um link, uma junção inseparável entre a dimensão biológica e a dimensão da alma. Ou seja, um corpo masculino será sempre habitado por uma alma masculina, nesse sentido. Ou seja, a sua parte psíquica masculina, entendendo-se como homem. E todo o corpo feminino será então habitada por uma alma feminina, ou seja, a sua psique, entendendo a sua feminilidade. Vocês notem agora, se podem ir comigo, até, ou antes ainda, o verso 24 de Gênesis 2 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, a própria narrativa da criação demonstra a razão por que Deus criou apenas dois gêneros, para uni-los. Indo agora a Mateus capítulo 19, usando o argumento que Jesus usou para com o casamento, os versos 3 a 6 dizem o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondendo-lhe disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Jesus está citando Gênesis 1, Deus os fez macho e fêmea. Agora Jesus cita Gênesis 2. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Desta forma, Jesus está legitimando o casamento heterossexual como o caminho que Deus estabeleceu para atingir o seu propósito dentro de uma humanidade binária, com apenas dois gêneros. Deus criou então homens e mulheres, masculino e feminino, e Deus estabeleceu assim a união entre gênero e sexo, e isso é inseparável. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, que sim, a nossa mente reconhece o nosso gênero, a nossa mente reconhece o corpo onde foi criado. É isto que a Bíblia está nos ensinando. Agora, irmãos, nós devemos entender então e procurar perceber na Bíblia o que leva uma pessoa a não reconhecer a sua dimensão biológica, o seu sexo biológico. O que leva um ser humano a estar convicto de que habita no corpo errado, de que alma e corpo não concordam, de que a dimensão psicológica não concorda com a dimensão física. Vá comigo até Romanos capítulo 1. O que está por detrás disso? O que espiritualmente revela, demonstra aquilo que está por detrás de todo esse pensamento. Romanos 1, 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Preste atenção nessa expressão. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Preste atenção na expressão paixões infames. Ela significa, ela tem o sentido de desejos não governáveis, desejos ardentes. Podemos usar a expressão apaixonados, desejos que saíram do controle. Notem que uma grande parte daqueles que praticam o homossexualismo
Usam o argumento que são incapazes de controlar seu desejo pelo mesmo sexo. Alguns dizem que tentaram controlá-lo e não conseguem. Notem que muito disto que está sendo propagado como os gays cristãos usam o mesmo argumento. Eu tentei lutar contra isso, eu tentei lutar contra a minha mente, mas não é possível, é o que eu sou. Sabe como a Bíblia chama isso? Paixões infames. O desejo carnal e pecaminoso está controlando a mente e tudo que vem dela. Simplesmente o pecado assentou-se no trono do coração. Simplesmente o pecado domina de tal forma a vida, não como algo casual, mas como algo criado e praticado pelo próprio ser humano. Somos nós que entronizamos o pecado em nosso coração ao dar lugar a ele. Dando lugar ao diabo e ao pecado, as paixões infames tornam-se o centro da vida e o ser humano passa a enxergar-se pelos olhos de suas paixões. A razão disso, Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que ocorre para que essas paixões infames dominem? O desprezo por Deus. Mas, além disso, o voltar-se à adoração de si mesmo. Sabe qual é o grande mal espiritual que jaz no coração daqueles que defendem a ideologia de gênero? No fundo de seus corações, são extremos egoístas. Sempre pensaram apenas e somente em si mesmos. Entronizaram a si mesmos no seu coração. Deram lugar para que os seus desejos tomassem tal proporção que hoje os seus desejos lhe escravizam, lhe controlam e dominam. Esta é a consequência de voltar as costas a Deus. E a ideologia de gênero é aquilo que procura legitimar a vida longe de Deus, a vida sem Deus, a vida excluída de Deus. Eu não quero terminar esta mensagem desta forma. Eu creio que há um caminho bíblico para que nós possamos conduzir aqueles que defendem a ideologia de gênero à salvação em Jesus Cristo. O Evangelho sempre será maior que o pecado. O amor de Deus sempre será maior do que aquilo que o pecado construiu na alma humana, de forma que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há nenhum ser humano que não possa ser salvo. Não há nenhum ser humano que não possa ser convencido dos seus pecados e levado aos pés de Jesus Cristo. Não há absolutamente nenhum pecado que impeça o ser humano de ser salvo. Precisamos começar por isso, reconhecendo que diante de nós há pessoas, há seres humanos que necessitam de Jesus Cristo. Eles não pensam como nós, eles imaginam as coisas diferentes de nós. Talvez eles nos ofendam, talvez eles nos maltratem, talvez eles realmente nos reneguem e não queiram realmente saber daquilo que queremos dizer sobre eles. Mas há uma coisa, por trás de toda a confusão daquele coração, há uma alma eterna que necessita conhecer Jesus. Nós precisamos começar por essa verdade. Nós precisamos amar aqueles que defendem questões diferentes da nossa. Ao invés de repudiá-los, precisamos demonstrar que em Cristo há sim solução para todos esses problemas. Também reconheça que por detrás de toda esta questão há o reino das trevas. Nunca tome as questões como pessoais. Realmente aqueles que defendem a ideologia de gênero lhe tratarão mal simplesmente por você ser um cristão. Ele não é seu inimigo. Ele não quer o seu mal. Ele realmente não reconhece o que está acontecendo com ele, mas nós reconhecemos.
Lembra o que diz Efésios 6,12? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Reconheça que por detrás de tudo isso há Satanás e o reino das trevas. Você rejeita Satanás e o reino das trevas, mas você ama aquela alma que precisa de Jesus. Você rejeita aquilo que o reino das trevas está tentando implantar, mas você ama as pessoas. Lembremos sempre disso. Também, reconheça que o Evangelho é suficiente para transformar qualquer pessoa. Lembre o que diz Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho pode conduzir todos os homens a Cristo. Então, entendamos aqui que a Bíblia está nos ensinando algo que eu tenho procurado passar aos irmãos nessas mensagens tratando dos temas relevantes. Quando eu falei a vocês sobre o aquecimento global, eu lhes disse que é preciso ensinar às pessoas a cosmovisão bíblica da verdade. Não, o mundo não vai acabar. Deus disse que haverá ceifa e plantio, dia e noite, até que Ele decida que não haverá mais. Então o mundo está nas mãos do nosso Deus. Quando eu lhes mostrei as questões sobre a vacina, eu tentei lhes mostrar que quem decide o dia da nossa morte é apenas Deus. Não há outro conceito, não há outra questão que determine isso, a não ser Deus. É a visão realmente bíblica dos fatos. Como que nós evangelizamos pessoas que defendem a ideologia de gênero? Nós começamos por demonstrar como Deus criou todas as coisas. A cosmovisão bíblica começa pela criação, e hoje eu procurei mostrá-los que Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus os criou, seres humanos. Ninguém escolhe o sexo com que nasce, assim como ninguém escolhe os seus pais, ninguém escolhe o lugar onde nasce. Deus determinou assim. Foi Deus que determinou que você nascesse, homem ou mulher. Foi Deus que determinou que você nascesse no lugar onde você nasceu. Foi Deus que determinou quem seriam os seus pais. E Deus quer o seu bem. Comece lhes demonstrando a autoridade de Deus e o amor dele pelos homens. Mas também lhes apresente o que está acontecendo com eles. O pecado, onde toda a humanidade caiu, está causando esse problema. Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Demonstre-lhes que o grande problema da humanidade está no pecado que a invadiu e que realmente ela deve olhar para o seu próprio coração, entendendo que ela está sendo enganada por si mesma. Em Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, procure tirar os olhos desta pessoa de si mesma, do seu próprio egoísmo, e colocá-los em Deus. Demonstre o que o pecado causou e o grande engano que o coração dela mesma está causando. Então lhe apresente aquilo que Deus fez diante de tão grave consequência do pecado. Ele levou o seu filho até a cruz. E Jesus, na cruz do Calvário, pagou com sua vida o preço da nossa rebeldia. E ao crermos em Deus, nós reconhecemos que aquilo que Ele fez em Jesus na cruz é suficiente para nos perdoar. 1 Pedro 1 vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sim, demonstre a essas pessoas que Deus está interessado nelas e que Deus, no seu imenso interesse, enviou o seu próprio Filho para que o pecado fosse derrotado. Agora, seja honesto. A decisão por Cristo vai então mudar todas as coisas, e o desejo
errado do coração delas vai sumir? Não. Ainda não. Seja honesto com elas. Você terá que lutar contra esse desejo pecaminoso até o fim de sua vida. O coração enganoso estará ali, lutando contra a verdade, mas então lhe dê esperança. Diga-lhe que em Cristo, um dia, muito em breve, essa realidade será mudada, como Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 15. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A esperança, a abundante esperança em Cristo. Esta é a mensagem àqueles que defendem a ideologia de gênero. Na ideologia de gênero, há confusão, dor e sofrimento. Em Cristo, há paz e salvação. Qual é a nossa resposta àqueles que defendem a ideologia de gênero? É que nós estamos firmados na verdade de Deus, que é imutável. A nossa mensagem não começou a ser pregada nos anos 90, nem nos anos 60. Ela começou a ser pregada 6.000 anos atrás, quando Deus disse que a mulher teria um descendente que pisaria na cabeça da serpente, e então a morte seria vencida. A nossa mensagem começou a ser pregada 2.000 anos atrás, quando esta promessa se cumpriu e Jesus Cristo veio a este mundo. E nossa mensagem será pregada até o último dia que este mundo existir, que Deus é amoroso e poderoso, e se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai nos receber e nos abençoar. Ou seja, nos mantenhamos firmes, mas nos mantenhamos amorosamente firmes. O que muitas vezes tem faltado àqueles que defendem a ideologia de gênero é conhecer verdadeiramente o que é o amor. Há amor suficiente em Cristo para conquistá-los e para transformá-los. Sejamos cristãos que testemunham de Cristo, mesmo aqueles que têm andado num caminho diferente daquele que temos ensinado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.